Você já parou para pensar que muitas vezes a vida parece mais uma corrida de obstáculos do que uma experiência real? A gente acorda cedo, estuda, trabalha, corre atrás de dinheiro, paga boletos, planeja uma aposentadoria distante e só então, quem sabe, viver. É como se estivéssemos sempre no modo automático, presos numa busca frenética por produtividade, desempenho, resultado. Mas quase nunca paramos para fazer a pergunta mais importante de todas: qual é o sentido de tudo isso? Faz uma pausa aí comigo. Porque para responder essa pergunta a gente precisa voltar cerca de 2.300 anos no tempo, direto para o coração de Atenas. Imagina um homem chamado Zenão, um comerciante extremamente rico, bem-sucedido, que tinha tudo aquilo que muita gente hoje acredita ser sinônimo de felicidade. Em uma viagem pelo Mediterrâneo, uma tempestade violenta atinge o navio. O resultado? Ele perde absolutamente tudo. Toda a sua fortuna afunda no mar. Sobra apenas uma coisa: a própria vida. Agora me diz, o que você faria nessa situação? Desespero. Revolta. Vitimismo? Esse seria o caminho mais óbvio. Mas Zenão escolheu outro. Em vez de se deixar destruir pela perda, ele decidiu buscar entendimento. Passou a estudar filosofia e começou a ensinar suas ideias em um pórtico público de Atenas, chamado Estoa. É daí que nasce o nome estoicismo. Uma filosofia criada não por alguém que teve uma vida perfeita, mas por alguém que perdeu tudo e ainda assim encontrou sentido. E aqui está o coração do estoicismo, algo simples, mas absurdamente poderoso. A dicotomia do controle. Os estoicos defendiam que você precisa aprender a separar claramente duas coisas na vida: o que está sob o seu controle e o que não está. A verdade dura é que a maior parte do que acontece com você não está sob o seu controle. O trânsito, o clima, a economia, o que as pessoas pensam de você, as atitudes dos outros. Então o que sobra? Sobra controlar como você reage a tudo isso. É por isso que Sêneca dizia: sofremos mais na imaginação do que na realidade. Não é o evento em si que nos destrói, mas a interpretação que fazemos dele. Para os estoicos, a felicidade não vinha de prazer, dinheiro ou status. Ela vinha de viver com virtude. E essa virtude se sustentava em 4 pilares muito claros. O primeiro é a sabedoria. Aprender a enxergar o mundo com lógica, clareza e consciência, sem se deixar levar por impulsos cegos. O segundo é a justiça, agir corretamente com os outros, mesmo quando ninguém está olhando. O terceiro é a coragem, enfrentar o medo, a dor e aquilo que precisa ser suportado, em vez de fugir. E o quarto é a moderação, controlar excessos, equilibrar desejos e buscar simplicidade. Agora, presta atenção nisso. Estoicismo não significa ser frio, insensível ou apático como muita gente pensa hoje. Significa não permitir que emoções violentas tomem o controle da sua vida. Você não controla se vai ficar doente, mas controla suas escolhas diárias. Você não controla se alguém vai te insultar, mas controla se vai reagir com raiva ou com equilíbrio. Você não controla as perdas, mas controla o significado que dá a elas. E talvez a parte mais profunda dessa filosofia esteja em algo que os estoicos repetiam constantemente: Memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Pode parecer pesado, mas é libertador. A morte é exatamente o que faz a vida valer a pena. Sêneca dizia que passamos a vida adiando a felicidade como se fôssemos imortais. Como se sempre houvesse um depois. Depois que ganhar mais dinheiro. Depois que tudo se resolver. Depois que sobrar tempo. Mas a verdade é simples e desconfortável. A vida não é curta. Nós é que a tornamos curta quando desperdiçamos tempo com aquilo que não podemos controlar. O mundo mudou muito em mais de 2.000 anos. A tecnologia evoluiu. As cidades cresceram. Mas as dúvidas humanas continuam exatamente as mesmas. Então eu te pergunto: que é, para você, uma vida que realmente vale a pena ser vivida? Escreve aqui nos comentários, eu quero ler sua resposta. E se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino. Porque o estoicismo não é uma filosofia antiga, é uma ferramenta extremamente atual para sobreviver aos dias de hoje. Agora, se você entendeu até aqui que o estoicismo não é sobre fugir da vida, mas sobre aprender a viver melhor, a próxima pergunta é inevitável. Por que isso parece tão difícil de aplicar no dia a dia? Porque a nossa mente foi treinada exatamente no sentido oposto. Desde cedo a gente aprende que precisa controlar tudo. Controlar resultados.
controlar pessoas, controlar o futuro, controlar a imagem que passam de nós. E quando a realidade não obedece, vem a frustração, a ansiedade, a raiva, o medo. É aqui que o estoicismo bate de frente com o mundo moderno. Os estoicos diziam algo que hoje soa quase ofensivo. Não é o mundo que precisa mudar para você ficar em paz, é você que precisa mudar a forma como enxerga o mundo. Isso dói no ego, porque nos tira do papel de vítima. Epicteto, que foi escravo durante boa parte da vida, dizia que existem pessoas pobres com espírito livre e pessoas ricas completamente escravizadas pela própria mente. E isso explica muita coisa. Quantas vezes você já conquistou algo que achava que traria felicidade? Poucos dias depois, a sensação já tinha ido embora? O estoicismo chama isso de adaptação hedônica. Nada externo sustenta a paz por muito tempo. Por isso os estoicos treinavam a mente diariamente. E aqui entra algo extremamente prático que você pode aplicar hoje. Eles acreditavam que a disciplina mental é construída antes do caos chegar. Não durante. É como um treinamento silencioso. Sêneca, por exemplo, praticava a visualização negativa. Ele se perguntava: e se eu perdesse isso? E se tudo desse errado? E se eu falhasse? Mas não para sofrer. E sim para não ser pego de surpresa. A maioria das pessoas só pensa em perda quando ela já aconteceu. O estoico pensa antes e por isso sofre menos quando acontece. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta honesta. Quantas das suas dores hoje vêm de fatos? E quantas vêm de expectativas quebradas? Expectativas são uma armadilha silenciosa. Você cria um roteiro na sua cabeça sobre como a vida deveria ser. Quando a realidade não segue o script, você entra em conflito. Os estoicos propunham algo radical. Aceitar a realidade como ela é, não como você gostaria que fosse. Isso não significa passividade. Significa clareza. Você age onde pode agir. E aceita onde não pode. E aqui entra um conceito poderoso chamado amor fati, amar o destino. Não apenas aceitar o que acontece, mas abraçar. O bom, o ruim, o inesperado. Porque, segundo os estoicos, tudo pode ser usado como matéria-prima para crescimento. A pergunta não é, por que isso aconteceu comigo? Mas, como isso pode me tornar melhor? Marco Aurélio, um dos homens mais poderosos da história, imperador romano, escrevia em seu diário algo impressionante. Hoje encontrarei pessoas ingratas, arrogantes, desonestas e invejosas. E ele não escrevia isso com amargura. Era a preparação. Ele entendia que o mundo não existe para atender suas expectativas. E quanto mais cedo você aceita isso, menos você sofre. Agora, vamos trazer isso para a sua realidade. Trabalho. Relacionamentos. Dinheiro. Ansiedade. Medo do futuro. O estoicismo não elimina problemas, ele elimina o drama desnecessário. Você pode perder um emprego, mas não precisa perder sua dignidade. Você pode errar, mas não precisa se definir pelo erro. Você pode falhar hoje, sem condenar o seu amanhã. Os estoicos acreditavam que o maior inimigo do ser humano não é o mundo externo, é a mente sem disciplina. É por isso que eles valorizavam tanto o autocontrole, não como repressão, mas como soberania. Você só é livre quando não é escravo dos seus impulsos. Raiva, desejo, medo, ansiedade. Tudo isso surge automaticamente. Mas alimentar ou não é escolha. E aqui entra outro exercício prático estoico. A pausa consciente. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço mora sua liberdade. A maioria das pessoas reage. O estoico responde. Reagir é automático. Responder é consciente. Quando alguém te provoca, você não controla a provocação, mas controla a resposta. E essa pequena diferença muda completamente a sua vida. Agora, vamos falar de algo que quase ninguém conecta ao estoicismo: tempo. Para os estoicos, o tempo era o recurso mais valioso de todos. Mais do que dinheiro. Mais do que status. Sêneca dizia que não é que temos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. Quanto tempo você gasta preocupado com coisas que nunca aconteceram? Quanto tempo remoendo o passado? Quanto tempo tentando agradar pessoas que não se importam?
O estoicismo te puxa brutalmente para o presente, porque o presente é o único lugar onde você pode agir. O passado não responde mais. O futuro ainda não fala. Só o agora está vivo. E aqui entra uma verdade desconfortável. Ninguém virá te salvar. Nenhum evento mágico. Nenhuma pessoa perfeita. Nenhuma virada milagrosa. O estoicismo te ensina a ser seu próprio alicerce. Quando você entende isso, algo muda por dentro. Você para de implorar para a vida ser fácil e começa a se fortalecer para lidar com ela. E quanto mais você pratica essa filosofia, mais percebe que paz não é ausência de problemas, é clareza diante deles. Você começa a escolher melhor suas batalhas. Para de discutir com a realidade. Para de lutar contra o inevitável. Isso não te enfraquece. Te torna perigosamente calmo. Calmo o suficiente para pensar. Calmo o suficiente para agir certo. Calmo o suficiente para não se perder de si mesmo. E talvez esse seja o maior presente do estoicismo. Te devolver o controle interno em um mundo caótico. Então, quando a próxima dificuldade aparecer, e ela vai aparecer, lembre disso. Você não controla o vento, mas controla as velas. E no fim das contas, uma vida que vale a pena ser vivida não é aquela sem dor, é aquela em que você não foge dela. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal e continua comigo. Porque no próximo bloco, a gente vai falar sobre como usar o estoicismo nos piores dias da sua vida, aqueles em que tudo parece desmoronar. E é exatamente aí que essa filosofia mostra seu verdadeiro poder. Existem dias em que nada funciona. Você acorda já cansado, o mundo parece pesado, as coisas não fluem e a mente começa a contar histórias perigosas. Histórias de fracasso. Histórias de comparação. Histórias de talvez eu não seja bom o suficiente. É exatamente nesses dias que o estoicismo deixa de ser teoria e vira sobrevivência. Os estoicos não acreditavam em positividade tóxica. Eles não fingiam que tudo estava bem. Eles encaravam a realidade nua e crua e, ainda assim, escolhiam manter a integridade. Epicteto dizia algo brutalmente honesto. Não busque que os eventos aconteçam como você deseja, mas deseje que aconteçam como acontecem. Isso não é resignação. É maturidade. A maior parte do sofrimento humano vem da resistência. Resistir ao que já aconteceu. Resistir ao que não pode ser mudado. Resistir ao fato de que a vida não deve explicações. Quando você para de resistir, algo curioso acontece. A energia que antes era gasta reclamando passa a ser usada para agir. Agora, vamos falar de algo que todo mundo vive, mas poucos admitem. Comparação. Hoje você não se compara mais só com quem está ao seu redor. Você se compara com milhares de pessoas nas redes sociais. Versões editadas, filtradas, recortadas da realidade. O estoicismo corta isso pela raiz. Porque, para os estoicos, a única comparação válida é quem você era ontem, quem você está se tornando hoje. Marco Aurélio dizia que perder tempo julgando a vida dos outros é desperdiçar a própria. E mesmo assim a gente insiste. Comparação gera inveja. Inveja gera frustração. Frustração gera ódio silencioso. O estoico entende que cada pessoa carrega uma batalha invisível e que o caminho do outro não é referência para o seu. Agora, deixa eu tocar em algo mais profundo. O estoicismo ensina a conviver com a solidão. Não como abandono, mas como espaço de fortalecimento. Hoje a solidão é vista como algo negativo. Mas os estoicos valorizavam o silêncio. Porque é no silêncio que você escuta a própria mente sem distrações. A maioria das pessoas foge do silêncio. Preenche cada segundo com ruído. Mas foge de si mesma. Quando você aprende a ficar bem sozinho, você para de aceitar migalhas emocionais. Para de tolerar relações vazias. Para de negociar seus valores por atenção. E isso incomoda muita gente. Porque uma pessoa que não depende emocionalmente não é fácil de manipular. Agora, vamos falar sobre dor. Os estoicos não romantizavam o sofrimento, mas também não o tratavam como inimigo. A dor era vista como professora. Todo desconforto carrega uma lição. Ou sobre você, ou sobre seus limites, ou sobre suas ilusões. Sêneca dizia que o homem que não passou por dificuldades não conhece a si mesmo.
E isso explica por que tanta gente se quebra quando algo sai do controle. Conforto demais enfraquece. A adversidade constrói. E aqui entra um ponto essencial. Estoicismo não é viver sem sentir. É sentir sem se perder. Você pode sentir tristeza. Pode sentir medo. Pode sentir raiva. O problema não é sentir. É se identificar completamente com a emoção. O estoico observa a emoção. Ele não se torna a emoção. Raiva não é quem você é. É algo que passa por você. E quando você entende isso, ganha distância emocional. E distância traz clareza. Agora, vamos falar de algo que muda completamente a forma como você vive. Responsabilidade radical. Para os estoicos, você é responsável não pelo que acontece, mas por quem você se torna diante do que acontece. Isso tira todas as muletas mentais. Não dá mais para culpar o mundo, o sistema, o passado, as pessoas. Você assume o controle interno. E isso é assustador, mas libertador. Porque quando você para de culpar, você recupera o poder. Outro ponto fundamental do estoicismo é a simplicidade. Quanto mais você precisa, mais vulnerável você fica. Quem precisa de aprovação sofre. Quem precisa de status sofre. Quem precisa de conforto constante sofre. O estoico busca reduzir dependências. Não para viver menos, mas para viver melhor. Menos excessos. Menos distrações. Menos ruído. Mais clareza. Mais presença. Mais intenção. E aqui vai uma verdade que quase ninguém quer ouvir. Você não precisa de mais motivação. Você precisa de mais disciplina emocional. Motivação é volátil. Disciplina é construção diária. Os estoicos não esperavam vontade. Eles agiam apesar da falta dela. Eles entendiam que caráter se constrói no tédio, no desconforto e na repetição. Agora, deixa eu te perguntar algo importante. Se hoje fosse o último dia da sua vida, o que você faria diferente? Não amanhã. Hoje. Essa pergunta não é morbidez. É urgência. Memento Mori não é sobre medo da morte. É sobre respeito pelo tempo. Quando você vive lembrando que o tempo é finito, você para de adiar conversas importantes. Para de tolerar o que te corrói. Para de viver no automático. Você começa a viver com intenção. E talvez seja isso que esteja faltando na sua vida agora. Não mais informações. Não mais promessas. Mas presença. O estoicismo não te promete felicidade constante. Ele te promete solidez. E em um mundo instável, isso vale mais do que qualquer coisa. Se você chegou até aqui, comenta estoicismo nos comentários. Isso me ajuda a saber que esse conteúdo está fazendo sentido para você. E no próximo trecho, a gente vai fechar tudo isso conectando estoicismo, propósito e ação prática, porque entender sem aplicar não transforma. E é a aplicação que muda tudo. Chega um ponto da vida em que você percebe algo desconfortável. Não é falta de conhecimento que te impede de avançar. É falta de alinhamento interno. Você já sabe o que precisa ser feito. Já sabe o que deveria parar de fazer. Já sabe quais hábitos te sabotam. Mesmo assim, continua adiando. Os estoicos chamavam isso de fraqueza de caráter, não como ofensa, mas como diagnóstico. Eles acreditavam que saber o que é certo e não agir é uma forma silenciosa de autossabotagem. Por isso, o estoicismo não é uma filosofia confortável. Ela exige coerência. Você não pode defender autocontrole e viver refém de impulsos. Não pode falar em virtude e agir contra seus próprios valores quando ninguém está olhando. E aqui entra um ponto central que poucos percebem. O estoicismo não quer que você seja perfeito, quer que você seja consistente. Pequenas escolhas, todos os dias. Mesmo quando ninguém vê. Mesmo quando não dá vontade. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, não para o mundo. Ele usava a filosofia como espelho, não como palco. Hoje acontece o contrário. As pessoas usam ideias profundas para parecerem profundas, mas não vivem nada do que dizem. O estoicismo te chama para dentro, para o silêncio, para a responsabilidade. Agora, vamos falar de propósito. Muita gente acha que propósito é algo grandioso, quase místico, como se fosse um chamado épico que um dia vai aparecer. Os estoicos discordavam disso. Para eles,
propósito era simples. Cumprir bem o papel que a vida colocou diante de você hoje. Não amanhã. Não quando tudo estiver perfeito. Hoje. Se você é pai, seja um bom pai. Se é profissional, seja íntegro. Se é estudante, seja disciplinado. Se está em crise, seja honesto consigo mesmo. O propósito não está no futuro distante. Ele está na qualidade da ação presente. E isso muda tudo. Porque você para de esperar grandes viradas e começa a respeitar pequenas decisões. Agora, deixa eu trazer isso para algo muito concreto. Sofrimento emocional. Ansiedade. Medo. Angústia. Sensação de vazio. Os estoicos não negavam essas experiências, mas diziam que boa parte desse sofrimento nasce de 3 fontes. Apego excessivo ao que é externo, medo do que ainda não aconteceu, resistência ao que já aconteceu. Repara como quase tudo isso está fora do agora. O estoicismo te ancora no presente porque é o único lugar onde você tem poder. Quando a ansiedade vem, o estoico pergunta: isso está acontecendo agora? Ou só na minha mente? Quando o medo surge, ele pergunta: isso é real ou é projeção? Quando a dor aparece, ele pergunta: o que está sob meu controle aqui? Essas perguntas parecem simples, mas repetidas todos os dias mudam a estrutura da sua mente. E aqui vai algo que quase ninguém te diz. Paz interior não é um estado emocional, é uma habilidade. E como toda habilidade, precisa ser treinada. Os estoicos treinavam a mente como um músculo. Com repetição. Com desconforto. Com constância. Eles acreditavam que uma mente fraca cria uma vida caótica. E uma mente treinada cria estabilidade mesmo no caos. Agora, vamos falar sobre falhas. Você vai falhar. Vai errar. Vai se frustrar consigo mesmo. O estoicismo não promete que você vai se tornar imbatível. Ele te ensina a não se destruir quando cair. Errar não te torna indigno. Desistir de si mesmo, sim. Sêneca dizia que nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde vai. Mas mesmo quem sabe, às vezes perde o rumo. E tudo bem. O importante não é nunca cair. É não se abandonar no chão. Agora, preste atenção nessa parte, porque ela é crucial. Os estoicos tinham um exercício diário chamado exame de consciência. Antes de dormir, eles se perguntavam: onde agi bem hoje? Onde agi mal? Onde posso melhorar amanhã? Sem culpa. Sem drama. Sem autopunição. Só honestidade. Imagina o impacto disso feito todos os dias por meses. Por anos. A maioria das pessoas vive sem se observar. E quem não se observa, se perde. O estoicismo te devolve esse olhar interno. E com o tempo, algo acontece. Você começa a respeitar a si mesmo. Não porque venceu o mundo, mas porque parou de se trair. E isso gera uma confiança silenciosa, que não precisa ser provada, nem exibida. Agora vamos fechar tudo isso com uma verdade simples e poderosa. Uma vida que vale a pena ser vivida não é a mais confortável, nem a mais admirada, nem a mais invejada. É aquela em que você consegue deitar a cabeça no travesseiro e saber que agiu de acordo com seus valores. Mesmo cansado, mesmo com medo, mesmo imperfeito. O estoicismo não te transforma em alguém acima da vida. Ele te transforma em alguém à altura da vida. E isso, hoje, é raro. Se esse vídeo está te fazendo refletir, deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito o conteúdo a chegar em mais pessoas que estão perdidas, ansiosas e cansadas de viver no automático. E agora eu quero te deixar com uma última pergunta, talvez a mais importante de todas. Se você continuar vivendo exatamente como vive hoje, daqui a 5 anos, você vai respeitar a pessoa que se tornou? Pensa nisso. Porque ainda dá tempo de escolher diferente. E a escolha começa agora.